Um garoto chamado Daniel Parker é um cara fracote e solitário, que era humilhado por todos os seus colegas de classe por ser o garoto mais feio da escola. Até que um dia, ele acordou com um corpo perfeito, e tinha um rosto mais lindo de todos, e o abdômen definido. E antes que ele percebesse, ele havia se tornado o cara mais desejado da escola, e usou seu charme para conquistar todos ao seu redor. No entanto, antes de Daniel se tornar um cara bonitão, ele passava seus dias sendo escravo de um valentão arrogante, chamado Taesong. Em um dia aleatório, o garoto Daniel se abaixou no chão do banheiro, enquanto Taesong e sua equipe ficavam humilhando ele. Eles falavam mal do garoto porque ele era baixinho e acima do peso, então chamavam de vários nomes ofensivos e ordenavam que ele dançasse como um animal de circo. Porém, não importava o que Daniel fizesse, ele nunca conseguia satisfazer os valentões, e eles sempre acabavam partindo para a violência. O garoto então descontou sua frustração em sua mãe, agindo com ignorância, dizendo a ela que ela era a razão pela qual ele ficou tão gordo e fraco. Ele tentou perguntar a ela se ela poderia transferi-lo para uma outra escola, mas ela disse que eles não tinham dinheiro e que ele perderia a amizade de todos os seus colegas de classe. Mas depois de anos sendo tratado como um rato, ele bateu os punhos na parede da cozinha e correu para seu quarto. No dia seguinte, na escola, Daniel ficou com medo enquanto Taesong e seus amigos faziam apostas sobre quem acertaria ele com mais força usando a bola. E um dos caras, um jogador de futebol muito habilidoso, atirou a bola bem na cara de Daniel e derrubou ele no chão. Taesong ficou furioso com Daniel por ter deixado o outro cara vencer, então ele mais uma vez aplicou uma punição no rapaz bem no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. O valentão levantou ele para bater uma segunda vez, mas a mãe de Daniel chegou e tentou forçar o valentão a soltar o rapaz. Enquanto atacava Taesong por machucar seu filho, Daniel se sentiu envergonhado por toda a cena que sua mãe estava fazendo. Por isso ele gritou com ela, dizendo para ela desaparecer, pois ela estava fazendo ele passar ainda mais vergonha. Quando ele volta para casa, ele se sentiu muito mal pelos seus atos de raiva na escola e pediu desculpas à sua mãe quando voltou para casa. E depois de entender que o garoto sofria na escola, ela perdoou ele e prometeu que o levaria para uma outra escola. No entanto, sua mãe disse que não podia ir junto com ele por causa de seu novo emprego, mas ela fez o seu melhor como mãe para apoiá-lo. Essas palavras fizeram Daniel chorar, e ele fez uma promessa de fazer o seu melhor e sustentar sua mãe no futuro. Ele chegou no local de seu novo apartamento e estava muito animado com a chance de começar uma nova vida. O garoto foi até a cidade em busca de alguma coisa para comer, e embora não pudesse deixar de se impressionar com os vários locais, ao longo do caminho, ele por acidente acabou esbarrando em uma linda garota na rua, chamada Mi-jin, e seu namorado Jin Seong apareceu e eles estavam prestes a sair juntos. Mas aí do nada Daniel deu um sorriso estranho, e o namorado dela estava convencido de que Daniel era um fracassado maníaco que estava atrás de sua namorada. Então ele o desafiou por uma briga de rua. Daniel estava determinado a se defender nessa nova cidade, então ele fechou os punhos e se preparou para lutar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, Jin Seong acertou um golpe forte em seu rosto, jogando ele contra o chão. Enquanto Daniel tentava se levantar e correr, Jin Seong agarrou seu cabelo e bateu nele com mais força pela segunda vez. Enquanto as pessoas passavam e tiravam fotos dele sendo espancado, o cara arrogante continuou mesmo depois que o rapaz implorou. Mas então Daniel ficou inconsciente e exausto de toda a surra que levou, e sem mais dignidade, ele voltou para seu apartamento e ficou chorando. Depois de ver a foto da surra na internet, ele se perguntou por que nasceu com tanto azar e começou a duvidar se sua vida algum dia iria melhorar. Mas então, no meio da noite, o garoto acordou imediatamente e sentiu como se estivesse um pouco mais alto. E depois de tropeçar no banheiro, ele olhou para ele mesmo no espelho, mas ficou chocado com o que viu. Ele troca de corpo de alguma forma durante o sono. Seu espírito foi transferido para o corpo de um adolescente alto e bonitão. Porém, seu corpo original ainda estava dormindo lá no chão do quarto. E quando ele tentou confirmar se estava vivo, ele imediatamente voltou. No começo, ele pensou que era todo um sonho, mas ficou surpreso ao ver que o corpo do cara bonitão estava bem ao lado dele. E assim que ele voltou para o outro corpo, ele se perguntou se deveria chamar a emergência para pedir ajuda. Mas quando ele se lembrou de toda a humilhação que passou como sendo gordinho feio, ele rapidamente mudou de ideia e decidiu usar esse novo corpo bonitão para compensar seu passado terrível. Na manhã seguinte, Daniel chegou em sua nova escola e todos ficaram impressionados com sua linda aparência. Quando ele entrou na sala e se apresentou, todas as garotas estavam apaixonadas. Ele sentou no fundo da sala e ficou chocado ao descobrir que a garota de ontem e seu namorado psicopata estavam na mesma sala que ele. Uma garota veio até o seu assento e tentou impressioná-lo com seu charme, e entre uma das garotas que achavam ele bonitão estava Mi-jin. Mas o professor gritou para a garota Renil se sentar novamente. Ela seguiu Daniel até o refeitório e o garoto revelou que escolheu o curso de moda por causa das notas baixas que tirou em sua antiga escola. No entanto, quando a garota Renil perguntou o motivo de sua escolha, ele mentiu e falou que gostava de moda. O garoto achou difícil se concentrar na aula por causa do cansaço do dia anterior e acabou adormecendo. De repente, ele voltou para seu corpo gordinho e imediatamente surtou de medo de ser descoberto. Ele tentou se forçar a dormir novamente, mas estava muito descansado do longo sono para continuar. Mas, felizmente, a garota Renil apareceu e assustou ele, fazendo o rapaz acordar. Ela disse que a aula havia acabado. Ele então agradeceu a ela por salvá-lo e deu um suspiro de alívio por ter escapado de seu corpo anterior. Mais tarde naquela noite, o garoto tentou usar seu feitiço de bonitão irresistível para conseguir um emprego de meio período, como sendo um caixa de uma loja pequena de conveniência. Mas o seu plano era, na verdade, conseguir um emprego para sua versão gordinha trabalhar durante a noite. Enquanto seu corpo perfeito dormiu o suficiente para permanecer 100% todas as manhãs, o gerente foi rapidamente convencido a contratar Daniel, porque ficou imaginando quanto dinheiro ele ganharia tendo um funcionário tão bonitão assim. No entanto, suas esperanças foram destruídas quando Daniel informou que estava conseguindo um emprego para um amigo. Depois de alguns minutos, a versão
versão gordinha dele apareceu, e vendo seu corpo feioso, o gerente estava relutante em contratá-lo no começo. Mas Daniel impressionou ele com seu vasto conhecimento sobre marcas de charutos cubanos. Então ele acabou conseguindo um emprego rapidamente, e pela primeira vez em sua vida, ele finalmente iria ganhar alguma coisa, e foi colocado no comando da loja para os turnos da noite. E apenas 5 minutos depois, Jin Seong e sua equipe entraram, tentando comprar algumas garrafas para maiores de idade. Jin Seong estava prestes a deixar as coisas passarem com o gordinho, mas quando descobriu que seu nome era o mesmo daquele bonitão da classe, ele rapidamente perdeu a paciência e ficou muito revoltado, quebrando tudo que via pela frente, e até pulou atrás do balcão do caixa de tanta frustração. E mais uma vez, o nosso protagonista está tendo um dia de cão. Os outros valentões tiraram fotos vergonhosas de Daniel para impedi-lo de denunciá-los para a polícia, e eles saíram da loja depois disso. No dia seguinte, na escola, Daniel ficou parado e observou Jin Seong e sua equipe dando risada das fotos que tiraram da sua outra versão. Todos elogiaram Jin Seong por ter dado uma lição naquele gordinho, e começaram a dizer que sua mãe provavelmente era tão patética quanto ele. E não suportando os insultos por mais tempo, Daniel interrompeu a conversa deles e disse para eles não falarem mal da mãe do cara. Jin Seong não estava pronto para receber ordens do garoto novo, então ele se levantou e o desafiou para uma luta. Ele deu o primeiro soco, mas foi rapidamente impedido por um outro colega de classe, que era contra essa luta. No entanto, Jin Seong escapou de seu aperto e deu um outro soco na direção de Daniel. O garoto está usando seus reflexos aprimorados para se esquivar de todos os socos que Jin Seong está aplicando sobre ele. Ele continuou se esquivando até que o valentão empurrou ele contra o armário e lançou um golpe mortal em seu rosto. Porém, em vez de se esquivar dessa vez, ele se manteve firme e conseguiu bloquear o soco, impressionando todo mundo da classe. Ele tentou aplicar outro golpe, mas naquele instante, Daniel se lembrou de todas as vezes que foi intimidado e concentrou toda a sua energia em um grande soco, acertando Jin Seong no estômago e forçando ele a ficar de joelhos. A multidão de alunos quase enlouqueceu de empolgação e todos aplaudiram ele por vencer a luta. A notícia de seu nocaute chegou até os líderes de outros grupos, e eles ficaram com inveja e determinados a enfrentá-lo. Mais tarde naquela noite, um garoto estranho entrou de fininho na loja. Ele pegou um produto e Daniel sabia muito bem que alguma coisa estava muito errada, mas quando chamou para o balcão para pagar, o garoto saiu correndo. Enquanto Daniel corria atrás dele, ele percebeu as consequências que enfrentaria se seu chefe descobrisse o que aconteceu. Mas quando ele finalmente chegou em um beco, ele viu os amigos de Jin Seong. Foi naquele momento que ele percebeu que estava lascado e que o garoto de óculos era apenas uma isca. Ele implorou para que eles pagassem pelo maço, mas todos riram dele, e o valentão agarrou ele pelo ombro, ameaçando postar mais fotos embaraçosas dele na internet, se ele continuasse a pedir o pagamento. Enquanto tentavam fazê-lo brigar com o garoto nerd, um homem chamado Basco interrompeu a conversa deles, segurando um dos caras folgados pelo pescoço e levantando do chão com facilidade. Ele perguntou o motivo deles estarem fazendo isso, gritando com toda a sua voz. Então um dos caras idiotas implorou para que ele os deixasse ir. Eles prometeram não incomodar os dois garotos nunca mais, e depois que eles saíram, Basco aconselhou Daniel e o outro garoto a começarem a se exercitar para desenvolver sua força de combate. No dia seguinte, Basco parou no refeitório da escola para ver o aluno novo, sobre o qual todo mundo estava falando. Ele encontrou Daniel no meio dos principais valentões da escola e decidiu dar uma lição nele. Então ele segurou Daniel pelo ombro e o fez sentar à força em uma cadeira. No entanto, para surpresa de todos, Daniel agarrou sua mão e soltou o aperto de Basco de seu ombro. Basco estava prestes a dar um soco nele, mas um outro cara chegou e impediu, pedindo desculpas a Daniel. Enquanto acompanhava Basco para longe, seus amigos ficaram bravos com ele, porque ele impediu a briga. Mas então ele apontou para o vermelhão no pulso de Basco, dizendo que Basco teria sido o único a ser nocauteado. Os três valentões da noite passada correram até Daniel e cobriram ele de elogios, implorando para que ele fosse amigo deles. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele sentiu como é alguém querer ser seu amigo. E a garota Haniel convidou Daniel para se juntar a eles para uma noite divertida. Então o garoto concordou, e naquela noite ele se juntou aos valentões, no local onde eles sempre se encontravam. Mas quando Jin Seong chegou, ele se sentiu desconfortável vê-lo perto deles e decidiu beber muito. A garota Haniel percebeu que o nosso rapaz estava usando uma camisa grande demais e perguntou o porquê disso, mas ele estava motivado a manter seu segredo escondido. Então ele mentiu, dizendo que pertencia ao seu colega de quarto. Depois de alguns minutos, o valentão começou a zombar dos nerds que ele havia intimidado e tentou mostrar as fotos de seu telefone, mas Daniel agarrou e esmagou com suas mãos, avisando para nunca humilhar outras pessoas, e por ter enchido a cara, ele acabou desabando sobre a mesa e percebeu que havia acordado acidentalmente em seu corpo gordinho. Então ele rapidamente correu para o encontro, mentindo para todos, dizendo que estava apenas levando Daniel para casa para uma tarefa. No dia seguinte, ele voltou da escola e ficou surpreso em encontrar sua mãe. Ela estava esperando por ele e já que ela não sabe quem ele era, ele se apresentou como sendo amigo de Daniel, mas ela queria saber mais sobre ele e sugeriu que eles saíssem para comer. Depois de chegar em um restaurante, ela percebeu que a presença dele estava chamando a atenção de todos e desejou que seu filho estivesse aqui com eles. Depois que eles conversaram sobre como suas vidas estavam indo, ela chamou o garçom perguntando se ela poderia levar as caixas de lixo com ela, e vendo ela coletar todas aquelas caixas, o garoto percebeu que sua mãe estava coletando lixo apenas para que ela conseguisse pagar a escola. Enquanto se preparava para sair, ela se ofereceu para dar algum dinheiro para o garoto, mas ele não aceitou, dizendo que já tinha o suficiente com ele. No entanto, ela continuou insistindo até que ele finalmente aceitou. Ao mesmo tempo, Basco viu ele pegando dinheiro e ficou extremamente pé da vida com Daniel por estar se aproveitando de uma senhora idosa.
Então mais tarde naquele dia, Basco tá chamando ele pra cair na porrada, dizendo que estava prestes a lhe dar uma lição. E ignorando todas as tentativas de Daniel de resolver a situação, ele avançou lançando um soco em direção a ele. Mas Daniel evitou suavemente o ataque. Basco não parou, então ele continuou dando socos e chutes. Mas nosso garoto se esquivou por pouco de todos os seus ataques. No entanto, um de seus golpes atingiu o rosto de Daniel, fazendo ele se perguntar por que diabos estava sendo atacado. Basco então exigiu que ele devolvesse o dinheiro para aquela velha senhora, mas o garoto se recusou e evitou outro chute. No entanto, um soco de Daniel não causou nenhum dano em Basco. Nesse momento, ele se lembra dos movimentos que aprendeu com Jin Seong, e ele atacou em direção a ele, mas esquivou com muita habilidade de seu soco. E com precisão, ele aplicou um poderoso golpe com o cotovelo, deixando Basco inconsciente. Quando ele saiu, ele pediu ao amigo de Basco para cuidar dele, e mais tarde naquela noite, o Basco passou na loja e depois de ver o gordinho Daniel, disse a ele para começar a treinar, caso ele precisasse usar seus músculos para um combate. O gordinho ficou motivado pelas suas palavras e começou a fazer flexões, mas todos os hambúrgueres que ele comeu começaram a fazer efeito, e ele caiu de barriga no chão. Quando uma jovem mulher entrou na loja, ela ficou impressionada com seu esforço e comprou uma bebida para ele, fazendo ele pensar que encontrou o amor da sua vida. Então ele jurou se tornar um rato de academia e nunca desistir de seu objetivo de um corpo definido. No dia seguinte, na escola, nosso garoto ajudou um aluno gordinho chamado Dohua. Ele estava sendo intimidado e chamado de nojento, mas todos começaram a perguntar por que Daniel não estava apoiando os valentões. Jae-young estava preocupado com Daniel e com os rumores de que ele era de uma família pobre, então ele ficou determinado a ajudá-lo. E na loja de conveniência, aquela mesma garota voltou com um charme cativante, pedindo o número do garoto, mas ele estava com muita vergonha e disse que não tinha telefone, mas ela sorriu e o encorajou a acreditar em si mesmo. No refeitório, Dohua perguntou por que Daniel havia convidado ele, dizendo que ele não tinha dinheiro para pagar pela sua proteção. No entanto, Daniel disse a ele que só queria ser amigo dele, porque de algum jeito eles eram parecidos. Mas quando escutou essas palavras, Dohua ficou furioso, suspeitando que estava sendo enganado. Daniel sempre parecia um cara muito popular, então não tinha razão alguma para ele se aproximar de um perdedor como ele. Enquanto caminhava para casa, o garoto encontrou Jae-young, que lhe deu um novo conjunto de roupas com um presente de aniversário. E depois de aceitá-lo, Daniel descobriu que essas roupas valiam uma fortuna, e logo percebeu que tinha vários presentes em frente à sua porta. No dia seguinte, ele entrou na sala de aula usando suas roupas caríssimas, e todos os alunos ficaram surpresos ao vê-lo, e começaram a se perguntar como é que ele conseguiu pagar por isso. Então mais tarde naquele dia, Dohua foi de novo intimidado e humilhado, e os valentões estão querendo que ele dê o dinheiro do lanche, mas como ele não tinha nada nos bolsos, eles bateram nele como sempre, e rasgaram suas anotações de rimas para um show de talentos. Enquanto entregava suas refeições, eles o chamaram de porco, batendo em sua cabeça e pedindo que ele trouxesse água. Enquanto corria, apesar de seus esforços, os idiotas fizeram ele tropeçar e pediram que ele buscasse de novo, e tendo visto o suficiente, o garoto Daniel se levantou para defendê-lo. Então Jae-young e Jin Seong o seguiram para dar apoio, e pronto para enfrentar os valentões, outro grupo chegou para fazer uma batalha 3. No entanto, Basco decidiu aparecer no meio disso porque precisava de algum divertimento, então desafiou Daniel para uma luta, mas foi parado pelo seu amigo que estava com medo de que ele fosse humilhado na frente de todos os alunos. Daniel se culpou pelos problemas de Dohua e tentou consertar o papel de anotações, mas quando ele devolveu, Dohua ficou furioso por ele estar fingindo ser uma boa pessoa. Ele acreditava que Daniel só fazia isso tudo para ganhar popularidade, então disse a ele que não era um idiota e que a humilhação que ele sempre passou só vai aumentar sua paixão pelo rap, assim como seu cantor favorito, o Eminem. Com o passar dos dias, Dohua foi espancado pelos valentões, exigindo que ele desistisse do show de talentos. Dohua tentou implorar, mas acabou perdendo as letras da música, pois eles rasgaram elas em vários pedaços bem diante de seus olhos. Enquanto isso, o garoto Daniel começou a mostrar interesse no show de talentos, e seus amigos o encorajaram a participar, mas ele nunca quis subir em um palco, então ele rejeitou a ideia na mesma hora. No entanto, ele continuou a se lembrar das palavras de Dohua sobre música, e se lembrou que ele amava cantar também no passado. E quando Dohua encontrou ele se desculpou com Daniel por sua grosseria do outro dia, e depois de elogiar sua voz, ele aconselhou ele a entrar no show, e o convidou para sua casa para que ele pudesse testar o limite de sua voz. No entanto, ele estava preocupado que Daniel visse o estado decadente de sua casa, e pudesse considerá-lo um pé rapado nojento. Mas depois de chegar, Daniel se ofereceu para ajudar a arrumar as coisas, e sugeriu desligar as luzes para economizar na conta de luz. Ele começou a empilhar os jornais espalhados no chão, e Dohua percebeu que Daniel deve ter recebido uma excelente educação. Então Daniel disse a ele que sua mãe havia lhe ensinado tudo o que ele sabia, mas ele rapidamente se desculpou por falar demais, e admitiu que não era sua missão ensinar Dohua como cuidar de sua própria casa. No entanto, Dohua garantiu que ele não fez nada de errado, então eles começaram sua prática musical. Durante isso, Daniel começou a duvidar de sua habilidade de cantar, e se perguntou se ele realmente conseguiria fazer isso no show de talentos, mas Dohua encorajou ele e tocou uma linda melodia que ele havia criado em seu computador. O garoto Daniel reconheceu a melodia e ficou feliz em ouvi-la, dizendo que ele sempre cantava ela toda vez que se sentia triste e solitário. Dohua ficou tocado por sua resposta calorosa e se motivou a trabalhar mais ainda, e após a prática, Dohua estava acompanhando Daniel para casa, quando eles encontraram a barraca de comida de sua avó. Então depois que Daniel se apresentou como amigo de Dohua, ela disse a ele que seu neto tinha muitos amigos, que eram em sua maioria idiotas desagradáveis e maldosos que o espancavam. Isso acabou acordando memórias tristes em Dohua, lembrando ele das coisas terríveis que seus colegas de classe fizeram.
vieram. E quando ela ofereceu comida para Daniel, ele recusou com muita educação. Ele entendia as dificuldades que ela enfrentava em seu trabalho e não tinha o desejo de aumentar ainda mais o seu cansaço. No dia seguinte, na escola, Dohwa deu para Daniel a letra da música, esperando que eles pudessem começar a praticar para o show. Então mais tarde naquele dia, Dohwa disse para Daniel que sentiu sua emoção enquanto cantava. Dohwa então lembrou que eles tinham apenas 2 semanas restantes para o show de talentos, mas ainda estavam muito longe de aperfeiçoar a música. Então ele o aconselhou a mudar seu foco para aprender a música até que ele pudesse cantá-la perfeitamente do coração. Então Daniel se preparou para a noite toda pensando no desafio de Dohwa e sentindo pena dele. E depois, enquanto praticava no trabalho, aquela garota apareceu novamente diante de seus olhos, elogiando sua voz e oferecendo um pacote de doces que o ajudariam a cantar melhor. E com isso Daniel começou a cantar como se fosse uma linda sereia, impressionando Dohwa, que não sabia que Daniel estava praticando em outro corpo. E depois de várias horas, os valentões de Dohwa chegaram e espancaram ele por estar praticando com Daniel. Eles tentaram forçar seu amigo a bater nele também, mas ele se recusou. E mais tarde naquela noite, ele e seu amigo visitaram Daniel em seu local de trabalho, pedindo desculpas pelo que aconteceu no passado. Mas Daniel disse a ele que entendia que ele tinha medo dos valentões e então perdoou ele. Eles começaram a compartilhar suas experiências com valentões e logo criaram um grande vínculo de amizade. Mas quando Dohwa começou a falar sobre a outra versão de Daniel, dizendo que ele era um aluno novo e que era gentil com todos, Basco entrou na conversa deles se perguntando se isso realmente era verdade. Eles falaram que Daniel era na verdade um cara muito legal, então ele começou a se sentir envergonhado de si mesmo, percebendo que estava errado sobre o rapaz. Basco então disse para Daniel que ele poderia vir treinar quando quisesse. Com o passar dos dias, Daniel e Dohwa continuaram a praticar para o show, com Daniel melhorando a cada dia. Enquanto isso, no estúdio de música, o valentão está planejando um esquema para arruinar a estreia do gordinho no show. E na cena seguinte é mostrado que o show de talentos finalmente chegou, e Daniel estava se sentindo muito ansioso sobre sua apresentação, mas Dohwa encorajou ele a ficar calmo e muito confiante. E tendo visto aquela garota da loja, ele correu para cumprimentá-la, mas ela o chamou de pervertido, já que não reconheceu ele em seu novo corpo. E quando o garoto tentou convencê-la de que não tinha más intenções em relação a ela, seu guarda-costas o agarrou de repente, mas ele se livrou do aperto. O homem então percebeu isso como sendo uma reação hostil e um convite para uma briga. Então ele aplicou um chute direto em Daniel, mas ele se defendeu com os braços. Mas isso foi um erro, pois o homem rapidamente mudou de tática e desferiu um poderoso chute lateral na cabeça de Daniel, imediatamente o derrubando no chão e deixando ele atordoado. O guarda se preparou para desferir o golpe final, mas a garota mandou ele parar. Mas ele se recusou, dizendo que até mesmo o garoto tá querendo apanhar mais e que ele recebeu ordens para quebrar na porrada qualquer um que tentasse tocá-la. Mas então Basco chegou perguntando o que tá acontecendo aqui e ameaçando bater no guarda. E em uma fração de segundos, o homem deu um soco no rosto de Basco, mas ele permaneceu imóvel. Apesar de estar ferido, ele está exigindo que o guarda tirasse os óculos, pois ele não bate em ninguém que usa óculos. Mas a garota impediu antes que a situação piorasse e acabou partindo com ele, deixando Basco e Daniel sozinhos. Em seguida, Basco caiu de joelhos gemendo de dor e percebeu que não era forte o suficiente para derrotar aquele homem em uma luta. Enquanto eles se sentavam juntos, ele ofereceu uma bebida para Daniel e ficou se desculpando pelos mal-entendidos anteriores. E quando o show finalmente começou, o valentão subiu no palco para sua apresentação, emocionando toda a multidão com sua música fantástica. Enquanto isso, nos bastidores, Daniel estava muito nervoso e Dohwa aconselhou ele a se imaginar cantando para alguém que ele amava profundamente, dizendo a ele que isso vai ajudar a acalmar os nervos. Depois que eles subiram no palco, a multidão ficou impressionada com a aparência de Daniel, mas o apresentador ficou zoando da cara de Dohwa, dizendo que ele parecia uma espécie completamente diferente. Isso fez a plateia cair na risada, mas finalmente chegou a hora de cantar. Daniel respirou fundo e, olhando para a multidão, ela está chocada com a sua voz horrorosa. O valentão riu dele, dizendo que ele cantava igual uma cabra, e a empolgação da multidão começou a diminuir. Mas Dohwa se aproximou e pegou o microfone. Ele começou a entregar falas incríveis que aumentaram a confiança de Daniel, despertando seu espírito interior e deixando a plateia completamente impressionada com sua incrível voz. No final do show, eles foram nomeados os vencedores, e o valentão não pôde deixar de reconhecer que realmente esses caras têm talento. Então seu produtor abandonou ele e se ofereceu para trabalhar com Daniel, e distribuindo seu cartão de visita e se desculpando por não ter reconhecido seus talentos antes. E quando o gordinho Dohwa ficou agradecendo pelas suas palavras gentis, o homem disse a ele que a oportunidade estava sendo oferecida apenas para Daniel, falando que ele era muito gordo e feio para trabalhar com a beleza da música. Então Daniel recusou a oferta, não estando disposto a trabalhar com um cara que age como idiota miserável. Enquanto isso, dentro de uma mansão, a garota assiste ao show de talentos e se pergunta como Daniel conhecia aquela música que ela tinha ouvido o gordinho cantar naquela loja. E a última cena desse anime é ela olhando para uma garota gorda deitada ao seu lado. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final desse anime. Para mais animes incríveis como esse, deixa seu likezão e sua inscrição. Tamo junto, mano. Até a próxima.